Então, oficialmente, boa tarde para todo mundo. Acho que a maioria me conhece aqui do curso de IA que nós tivemos na semana passada. Então, eu sou o professor Tiago Pardo, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP. E dando continuidade ao nosso curso da semana passada, em que a gente teve uma introdução, uma grande introdução à área de inteligência artificial, nessa semana a gente está promovendo esses bate-papos de IA. Eles não fazem parte do curso no sentido de que não é preciso assistir, não tem prova sobre eles, nada disso, tá? Eles não garantem certificado. É só uma oportunidade extra para a gente poder discutir assuntos que no nosso curso introdutório não teve tempo, porque a gente teve só um dia para fazer a introdução à grande área de IA, e como vocês devem ter percebido, é muito grande, tá? Então, como eu já contei para vocês, esse curso de IA, esses bate-papos que estamos promovendo, são motivados pela nossa vontade de compartilhar com a sociedade um pouco do conhecimento acumulado da USP na área de inteligência artificial. Já contei isso para vocês na semana passada, mas a USP existe desde antes do que é considerado o primeiro trabalho de inteligência artificial. Então, vocês vejam, tem bastante história acumulada. E agora também é um jeito da gente comemorar os 90 anos da USP. Eu acho que é digno a inteligência artificial, nesse ano em que a USP comemora 90 anos, é um assunto super quente na sociedade, na mídia, no público em geral. Acho que é uma oportunidade legal, tá? Então, como é que a gente pensou esses bate-papos? Eu tenho convidado grandes pesquisadores da USP na área de inteligência artificial, de tópicos variados. Eles vão contar rapidamente para vocês algumas coisas legais que eles têm feito na área, vão se apresentar, e aí a gente abre para um bate-papo mesmo. Então, vocês podem colocar pergunta no chat. Tem uma pessoa aqui que não consegue usar o chat. Se no fim quiser abrir o áudio para falar, pode falar, não tem problema, tá bom? E quem puder usar o chat, podem colocar nas perguntas lá, que depois a gente vai pegando e vai respondendo algumas delas. A ideia é que seja bem informal, que a gente possa usar esse espaço aqui para vocês aprenderem um pouco mais dessa área de inteligência artificial. Bom, para quem por algum motivo não está achando o material do curso, não sabe onde estão os links, estão nesse site, é o mesmo site do curso que a gente divulgou na semana passada. Então, se quiserem tirar um print da tela, se quiserem anotar, é agora, é a hora, tá? Todas essas gravações que a gente fizer aqui estarão lá disponíveis para vocês. Vou colocar no chat também, uma boa ideia, e aí vocês conseguem pegar. Já teve gente que colocou aqui, mas eu coloco daqui a pouco outra vez. Então, muito bem. Então, eu quero apresentar para vocês o professor Norton Roman e a professora Sara Janipelli. Estão com a gente? Podem abrir a câmera para o pessoal ver vocês? Está aberta, meu amigo. Opa, professor Norton está aí, professora Sara Jane. Eu não Está vejo aberta a minha essa... câmera também. Opa, apareceu. Pronto. Eu agradeço muito aos dois por toparem participar desse nosso bate-papo. Tanto o professor Norton como a professora Sara Jane são da EASH, uma das unidades da USP. Mas eles vão se apresentar melhor e vão contar um pouquinho quem são eles para a gente. Então, a gente combinou do professor Norton começar a puxar o assunto. Norton, eu vou tirar meus slides, você pode pôr os seus, tá? Claro. Então, peço para o professor Norton contar em um minutinho quem ele é, como é que ele chegou nessa área tão fascinante que é a inteligência artificial, e depois ele vai contar um pouco das coisas com as quais ele tem trabalhado. Então, quem quiser colocar uma pergunta no chat, pode colocar, tá? Depois a gente faz um resumão aqui e vai debatendo um pouco elas. Norton, fique à vontade, somos todos ouvidos. Bom, o Tiago já começou a apresentação, né? Eu sou professor na EASH, Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, o campus leste da USP, né? Eu sou bacharel em Física pela Unicamp e também pela Unicamp mestre e doutor em Ciência da Computação. Eu saí da Física para entrar na computação já na área de inteligência artificial, na época em que não era tão uau, não era esse exagero até que tá acontecendo, né? Não estava tão na moda. Mas foi um assunto que me interessou. E naquela época, mais do que hoje, eu acho que me interessa mais ainda o que se fazia lá do que hoje, por vezes, sabe? Mas é uma coisa que com a qual eu comecei a trabalhar e continuo até hoje e não me arrependo, é muito bom.
E às vezes a gente vê até com preocupação assim o exagero que ocorre, certo? Mas o trabalho nosso também é botar um freio e lançar uma âncora no pessoal aí para trazer de volta para a terra. Como vimos aqui, teve um companheiro aí que falou, né? Então, vou me descrever na medida do possível, certo? Eu sou um sujeito, eu tenho quase 1,90 m, eu tenho 1,88 m, tenho quase 50 anos, é verdade, sabe? Uns cabelos semi-grisalhos, sabe? Eu digo que é platinado, eu estou pintando ao pouco, é o meu perfeccionismo que não deixa ele estar perfeito, né? Mas, de fato, eles são ingratos, eles estão me abandonando cada vez mais, é uma taxa enorme. Eu uso óculos e estou com uma camiseta preta. É isso, minha gente. Não sei, Tiago, você quer que a Sara se apresente e depois a gente parte para a apresentação ou já vou falando aqui? Eu acho que você pode ir falando, Norton. Depois a gente troca e a Sara se apresenta e continua a Perfeito, apresentação dela. perfeito. Bom, eu imagino que esteja todo mundo vendo aqui, né? Perfeito, tá. O que eu vou falar é assim, é bem por cima, falando do tratamento de emoção e sentimento. Mas eu vou basicamente narrar algumas aplicações rapidamente, até porque nós temos. Eu acho que eu já comi um bom tempo dos 10 minutos, né? Mas, enfim, bem rapidamente, de algumas aplicações com as quais eu trabalhei. Não está assim, não é totalmente abrangente. Teve mais trabalhos, mas eu achei esses os mais interessantes. Primeiro, emoção e sentimento não é a mesma coisa? No início, eles eram tratados de forma semelhante e até você encontra artigos em que um é sinônimo do outro. Mas depois, com o tempo, eles se separaram. Tem teorias psicológicas, tem teorias comportamentais que tentam diferenciar, que diferenciam, inclusive, né? Neurológicas e tudo mais. Na prática, para quem é da computação, sentimento você classifica como positivo e negativo, e às vezes um neutro, e talvez classificando junto a intensidade. A emoção, não. A emoção já leva mais classes. Você tem que dizer qual emoção. Então, o sentimento seria, tá positivo, tá negativo, tá forte, esse tipo de coisa. E a emoção, não, é medo, Ih, rapaz, me fugiu agora exemplo. Mas, enfim, tensão, alguma coisa assim, entendeu? E o problema disso é, conforme você adota uma teoria de emoções, você tem classes de emoções, e essas podem diferir bastante uma das outras. No meu caso aqui, eu tenho trabalhado mais com a roda de Plutchik. A roda de Plutchik, ela trabalha com 4 eixos emocionais de emoções que seriam antagônicas. Então, uma não pode existir junto com a outra. Isso é motivo de bastante crítica. Mas ela tem, por exemplo, ela tem várias coisas que dá para ajudar aqui. Eu estou tipo medo e raiva. Medo e raiva, confiança e desgaste, seria nojo, assim, né? Tristeza e alegria, enfim. Ela tenta dar um enfoque também mais evolutivo à coisa. Se consegue ou não, não vem ao caso, certo? Mas essa que é a base que eu tenho usado para trabalhar. Não é nem melhor nem pior que outras, é só diferente, né? E onde tem se aplicado? Bom, eu não trabalhei só com emoções, sentimento e emoções. Na parte de sentimentos, algumas aplicações são... O exemplo clássico é avaliar produto, certo? Já está até chato. Mas, enfim, não que seja um problema resolvido, mas só esse exemplo? Não, gente, tem muito mais. Por exemplo, um trabalho de mestrado foi determinar viés em notícias. Só que a literatura sobre viés, ela fala em 3 tipos de viés. Viés de seleção, que seria a preferência por escolher determinados assuntos para relatar. Viés de cobertura, que é quanto de atenção você dá a um determinado assunto em relação a outro. E viés de afirmação. Aí sim, se a tua opinião é favorável ou não. Veja que aqui mistura-se opinião com sentimento, mas seria mais se o sentimento em relação a isso
se ele é positivo ou negativo. Então, o tratamento de sentimento, ele vem como uma parte para ajudar nesse todo. E aí, claro que usavam-se outras técnicas para as outras dimensões, e como você determinava se um veículo ele estava com algum viés? Primeiro que não tem como você saber isso de maneira assim assertiva. Por quê? Porque depende de existir uma neutralidade natural, o que eu não sei se é possível. Então, o que se trabalhava é colocavam seus veículos todos num saco só, e aquele que se afastava, o chamado outlier, ele, em alguma dessas dimensões, ele apresentava o viés. Então, aqui é um exemplo em que o tratamento do sentimento ele não aparece. Sabe? Você não vê o resultado final, mas ele ajuda a compor o resultado final. Agora, um ponto onde ele aparece mais, que também foi um assunto de mestrado, foi na detecção de discurso de ódio. Sabe? E esse foi com base em tweets. E tínhamos uma base de tweets em português do Brasil, e aí usamos isso para classificar. O sistema foi lá nos seus 70 e tantos % ali eu vou falar a acurácia, mas a medida certa que a gente usou foi F1. Todos os sistemas dão mais ou menos por isso. Não é ruim o resultado se parar para pensar na subjetividade envolvida, não é? E o mais interessante é que um baseline nosso, ou seja, nossas primeiras incursões, a gente entrou no Evalita, que é um concurso, né? Uma disputa lá para avaliação também, é discurso de ódio, e tinha um de discurso de ódio e um de misoginia, e em italiano, esse é o interessante. E a gente conseguiu ficar em 6º lugar, sabe? Mesmo sem usar e sem ter alguma ideia mais interessante pro italiano. Bom, e por fim, agora, saindo... Esses são os 2 exemplos que eu queria mostrar do uso de sentimento, direta ou indiretamente. Então, o sentimento ele pode compor algo que você vai fazer, ou você calcula ele diretamente. E onde entra a emoção? A emoção agora é uma coisa que a nossa menina dos olhos lá do nosso ramo, pelo menos lá na parte que está do centro de IA lá, tá bom, vai a minha, né, da professora Ariane, a Ariane e do Tiago também, espero, né, que é criação de recursos, porque a gente começou o centro de IA sabendo que no Brasil, no português do Brasil, mas no português em geral, não há muitos recursos. Então, a gente gastou um tempo grande criando um monte de recursos. Esse aqui, especificamente, fala do projeto Dante Stocks, que faz parte de um grande tree bank que é o Dante. O nome foi escolhido a dedo, realmente, pensando no inferno de Dante. Por quê? Porque, basicamente, a gente trata com os antigos tweets, né? As postagens do X agora, né? E esses aqui, a gente saiu de um corpus já existente, que foi de um trabalho de doutorado do Fernando, que era orientado da professora Ariadne e co-orientado por mim. E nesse... O que é um corpus? Perdão, pessoal. Corpus é uma coletânea de alguns elementos linguísticos, seja textos, sejam tweets, sejam frases, sabe? O que você quiser, eu acho que eu poderia definir assim. Bom, nós coletamos esse grupo, esse corpus aí de tweets, né? O Fernando, na verdade, o fez, e foi classificado com a emoção conforme a roda de Plutchik. Então, partiu-se de tweets, e aqui eu vou usar um exemplo de um tweet extremamente bem comportado. Ele pode parecer que foi criado, né? Mas não, ele está no corpus lá. Olá, a Bolsa de Valores hoje caiu com as ações Petro 4. E isso já vinha com isso aqui. Só que olha que interessante, nós temos o quê? Os anotadores não conseguiram determinar se era confiança ou aversão. O interessante é que é um eixo da roda de Plutchik. Os outros eixos, eles disseram que não existiam aí, mas nesse eixo, eles não conseguiram definir se estava na parte da confiança ou na parte da aversão.
Isso só para mostrar como essa tarefa é um tanto quanto ingrata nesse sentido. Ela é subjetiva, depende de opinião. Mas, enfim, saímos disso, e daí o que foi feito lá no centro? Colocamos uma camada morfossintática conforme o modelo de dependências universais. Uau! O que a gente fez? Basicamente, é você classificar cada palavra conforme a sua classe gramatical, mas entre aspas isso, né, minha gente? Seguindo o modelo dessas dependências universais. Então, agora, o que tínhamos? Um corpus de tweets com a emoção associada por humanos, com uma classificação morfossintática, cada palavra com sua categoria, e isso aí foi revisado pelo pessoal da letras e da linguística, e em cima disso também, detecção de entidades nomeadas. Na verdade, não é nem detecção, foi uma anotação, ou seja, foi um aluno de mestrado que foi lá, identificou e marcou todas para treinar um classificador. Então, o corpus, como está hoje disponível, ele tem o tweet, tem a emoção associada, tem a categoria morfossintática de cada palavra e identificado onde estão as entidades nomeadas, que já entra no campo da semântica, saber do que você está falando. E até o final, acredito que desse semestre, vai estar disponibilizado também uma versão em que tem a estrutura sintática. Então, você vai ver a árvore de dependências. E para que isso? Porque com toda essa informação, talvez isso facilite a execução de outras tarefas que levem em conta isso. Como eu vi aqui de relance, aqui eu vi uma pergunta se dá para usar no contexto do mercado financeiro. É exatamente isso que estamos tentando agora em alguns projetos de mestrado. Bom, esse aqui foi um overview que eu espero ter ficado dentro do tempo, honestamente eu não contei. Eu gostaria realmente de agradecer a vocês o tempo. Perfeito, Norton. 10 minutos. Eu acho que foi 10 minutos, cara. Gravados. Então, já temos perguntas aqui, depois eu coloco as perguntas, tá? A gente vai passar para a Sara Jane. Sara Jane, já te identificaram aqui no chat. Alguém falou assim, ó. Sara Jane, professora top da EASH, metodologia científica. Então, já estão te entregando aqui, Sara Jane. Obrigada pelo top. Só precisa saber top quanto, né? Top 1, top 10, top qual? Então eu vou... Norton, você consegue tirar seu slide? Claro. Perdeu, já foi. Olha lá, turma 2013, ó, o Yuri está falando. Sara Jane, eu vou te pedir a mesma coisa, para você se apresentar rapidinho, contar como é que você chegou nessa área de inteligência artificial, e aí você pode apresentar os seus slides. E depois eu prometo que a gente faz uma rodada de perguntas aqui, gente. Tá bom, então. Bom, é um pouco difícil falar sobre como eu entrei na área de inteligência artificial num tempo tão curtinho, mas, bom, vou me apresentar. Eu sou a Sara, meu nome completo é Sara Jane Marques Pérez, eu também sou da EASH, sou colega do Norton, trabalhamos juntos lá com o pessoal de sistemas de informação na graduação e na pós-graduação, e também trabalhamos juntos, né, no Centro de Inteligência Artificial, cada um num projeto diferente, mas indiretamente estamos sempre por perto. Então, prazer também encontrar o Norton aqui, e já agradeço o Tiago pela grande oportunidade que você está nos dando de mostrar um pouquinho, né, do que a gente faz para tanta gente. Espero que eu corresponda. Bom, seguindo a linha do Norton, então, eu vou me descrever, né? Eu vou tentar me descrever rapidamente. Então, eu tenho 1,74 de altura, eu sou um pouco loira, talvez, não sei definir exatamente, também uso óculos, e eu tenho 50 anos completos, que completei este mês. Então, eu sou um pouquinho mais... cheguei nos 50 um pouquinho antes do Norton, então, porque o Norton disse que tem quase 50. Bom, o que mais que eu tenho que dizer? Como que eu entrei na IA? Eu fiz ciência da computação, eu fiz bacharel em ciência da computação no Paraná, na Universidade Estadual de Maringá, e, enfim, lá eu fui uma estudante clássica, né? Fiz iniciação científica, fiz estágio,
E quando eu estava para me formar, bateu aquele desespero que eu acho que bate... Bom, antigamente, hoje em dia eu não sei mais, mas a gente tinha muito medo de sair da universidade, né? O que eu vou fazer quando eu sair da universidade? E aí, como eu sempre gostei de estudar, por mim, eu estudaria, se eu pudesse, eu estudava o dia inteiro, ficava só estudando, eu fiz inscrição para mestrado. E eu fui aprovada no mestrado de engenharia de produção em Santa Catarina para trabalhar na área de IA. E a partir de então, eu só tive disciplinas no mestrado de inteligência artificial e eu achei que eu estava no céu, porque para mim era muito gostoso, né, estudar inteligência artificial. Já tinha estudado na graduação, mas daquela forma mais geral, né? E quando eu fui para o mestrado, eu me encantei com a área. E desde então não saí mais. Depois eu fiz o doutorado na Unicamp, em engenharia elétrica, também na área de inteligência artificial. E comecei a trabalhar na universidade, quer dizer, eu já trabalhava antes, mas enfim, né, me firmei como pesquisadora em inteligência artificial e estou fazendo isso até hoje. Então, desde eu fiz o mestrado, eu me formei mestre em 99. Então, vamos contar a partir de 99 até hoje, eu só estudo inteligência artificial. E sei muito pouco, porque essa área é uma área extremamente rica de muito conhecimento, muito interdisciplinar. Então, é um mundo, e eu vou tentar passar um pouquinho para vocês aqui, tá? Do que eu consegui já. Quer dizer, eu vou mostrar uma experiência para vocês aqui. Bom, vocês já estão vendo meus slides. Eu vou colocar em tela cheia e eu vou perder aqui a imagem de vocês, tá? Então, qualquer problema, vocês me chamem, tá bom? Se eu né, se eu ficar muito tempo aqui falando, pode me chamar a atenção. Bom, então, eu trouxe aqui para apresentar para vocês os resultados de uma pesquisa que a gente desenvolveu no ano passado e se estendeu até esse ano, e a gente ainda quer fazer mais algumas coisas, que trata de uma análise do sentimento da sociedade sobre inteligência artificial. Então, eu, junto com todas as pessoas que estão citadas aqui, o Otávio, Isabela, Tiago, Emily, a Cristina, o Evandro, Marcelo, João, Rafael, nós resolvemos tentar estudar como que a sociedade brasileira enxerga a inteligência artificial. E, para fazer isso, nós achamos que a melhor maneira seria tentar fazer uma análise de polaridade em cima do discurso que as pessoas têm sobre IA. O que significa isso? Então, o que a gente fez, deixa eu pôr a tela cheia que eu tinha prometido, né? O que a gente fez foi, nós perguntamos para nós mesmos, né? E se nós tentássemos olhar para a forma como as pessoas em geral, todas as pessoas, não é só o pesquisador de IA, o professor de IA, aquele que estuda IA, mas todo mundo. E se a gente tentasse saber como as pessoas do Brasil estão sentindo a inteligência artificial nesse momento que a gente está tendo tanta coisa acontecendo e está se falando tanto sobre isso. Então, nós resolvemos que iríamos olhar para os tweets, né? Os tweets que as pessoas publicam na rede, no antigo Twitter, hoje chamado X. Então, por meio dos tweets das pessoas, a gente queria saber qual era a opinião delas, o sentimento delas sobre inteligência artificial. Tá? Nós, então, definimos que nós iríamos olhar para os tweets e verificar se o que a pessoa estava dizendo naquele tweet passava uma mensagem positiva, negativa ou neutra sobre inteligência artificial. Então, a primeira coisa que nós tivemos que fazer foi, vamos até o Twitter e vamos coletar o que a gente conseguir de tweets que falem sobre inteligência artificial. E nós fizemos 2 grandes recortes, tá? Nós fomos procurar o que as pessoas estavam falando no Twitter ou no X sobre inteligência artificial enquanto uma área de conhecimento, enquanto uma disciplina, né? Então, um exemplo de tweet está aqui no slide, né, dessa linha. O tweet dizia: a ideia foi criada para ajudar a salvar criança com câncer
e utiliza uma inteligência artificial preventiva. Então, isso alguém escreveu um tweet e publicou lá na rede social. Mas nós também estávamos interessados em saber o que as pessoas estavam sentindo sobre os resultados que a inteligência artificial pode trazer. Então, quais são os softwares, as aplicações que a inteligência artificial propicia e como que as pessoas estão vendo esses sistemas, esses softwares, esses apps, né, esses aplicativos. E um exemplo de tweet nessa linha foi, então o usuário disse, tem dinheiro para colocar reconhecimento facial, mas não tem para fazer uma limpeza nos ônibus que a gente viaja todo dia. Então, esses são 2 exemplos aí de como as pessoas se expressam em relação à inteligência artificial na rede X. Então, nós coletamos esses tweets, depois eu vou te falar para vocês um pouco mais sobre isso, e pensamos, nossa, mas são muitos tweets, como que nós vamos conseguir avaliar, como é que nós vamos conseguir implementar um software, né, para avaliar tudo isso, e como é que a gente vai confiar no que esse software vai nos dizer? Então, nós resolvemos usar em nosso favor o GPT. Então, acho que vocês todos, ou quase todos, já tiveram acesso a esse sistema chamado ChatGPT, tá? É um sistema da OpenAI, né? Então, esse ChatGPT, ele é, na realidade, um sistema que a gente usa, né? Como a gente conversa com ele, e ele é construído usando o que nós chamamos de um modelo GPT, tá? Então, ele não é apenas um software que a gente enxerga, não é só o que a gente enxerga ali, obviamente ele tem um núcleo, ele tem uma inteligência lá por trás, e nós chamamos essa inteligência de modelo GPT. Bom, esse modelo GPT, nós podemos também usar para construir os nossos próprios sistemas. E a gente usa esse modelo por meio de uma API, um conjunto lá de softwares, de funções que a empresa disponibiliza para a gente, e a gente pode usar e construir os nossos sistemas, e eles vão ter, eu vou usar um jargão aqui, mas eles vão ter o mesmo cérebro que o ChatGPT tem. Tá, muito bem. Então, nós resolvemos usar esse modelo GPT. Só que para usar esse modelo GPT, é claro, tem um monte de coisas que tem que fazer uma programação específica, tem que pagar uma taxa também para fazer isso, para usar, né, para ter acesso a esse raciocinador. Nós temos também que preparar a pergunta ou a instrução que a gente vai passar para esse cérebro, entre aspas, para que ele resolva a tarefa que nós queremos que ele resolva. E no nosso caso, qual era a tarefa? Nós queríamos passar o tweet para ele e que ele nos desse a classificação, como o professor Norton falou, sobre se esse tweet era um tweet que estava expressando um sentimento positivo, negativo ou neutro. Então, nós temos que construir essa instrução para ele, nós também chamamos essa instrução de prompt, e nós fizemos, então, um prompt. Ele está aqui, ele é um pouco grande, né? Ele está aqui no slide, mas basicamente nós tentamos informar ao modelo o que nós consideramos um tweet positivo, o que nós consideramos um tweet negativo ou um tweet neutro. E aí, ele vai, a partir dessa instrução, analisar cada tweet que nós passarmos para ele e nos dar a resposta sobre se é positivo, negativo ou neutro. Bom, a partir disso, nós então queríamos olhar para essas respostas e tirar conclusões sobre isso, reflexões sobre isso, entender melhor a sociedade enquanto consumidora, usuária da inteligência artificial. Bom, só que para a gente tirar essas conclusões, nós precisávamos fazer a seguinte pergunta. Então, mas esse modelo GPT, ele analisa direitinho? Ele faz a análise corretamente? E a grande questão aqui é, às vezes sim,
Às vezes não. E às vezes sim, às vezes não, de acordo com o quê? Né? Então, nós fizemos uma análise de um número específico de tweets, essa resposta do GPT, se ela concordava com as nossas respostas, as nossas opiniões. Então, nós fizemos um trabalho de olhar para uma quantidade de tweets, uma quantidade relativamente pequena, perto do montante geral, e nós classificamos, todo esse pessoal que eu comentei no início da apresentação, em positivo, negativo e neutro, e o GPT também. E depois nós comparamos isso. Essa é uma tarefa difícil, tá? Mesmo para seres humanos. Então, para a gente fazer essa comparação, nós usamos uma escala, né, dentro de um procedimento estatístico, para verificar o quanto que nós concordamos nas nossas opiniões, o quanto que eu olho e digo que é positivo e o meu colega olha e diz. Se não muitas classificações, nós vamos ter uma concordância quase perfeita. Nós não concordamos nenhuma, essa concordância vai ser pobre. Então, nós fizemos uma análise disso da seguinte maneira. Primeiro, nós verificamos se entre nós estávamos concordando. E nós tivemos uma concordância que variou de justa a substancial. Em nenhum momento ela foi quase perfeita, mas também não foi pobre. Depois nós analisamos nossas respostas com a do GPT, versão 3.5. Ficou ali entre justa e moderada. Depois nós analisamos com o GPT-4, ficou também entre justa e moderada. Então, nós achamos que nós poderíamos usar o sistema, sabendo que a concordância é justa ou moderada, para analisar uma quantidade bem grande de tweets. Além disso, o GPT-4, ele concordou, as respostas dele são mais parecidas com as nossas respostas em relação à quantidade de neutros. Tá? Então, mais do que o GPT 3.5. Então, nós escolhemos o GPT-4 e analisamos. E aí, o que a gente observou? Sobre inteligência artificial como grande área do conhecimento, nós analisamos cerca de 416 mil tweets, todos de brasileiros. Tá? E nós percebemos que predomina dentro da nossa sociedade um sentimento neutro ou negativo, tá? Com alguns picos de tweets, então quando tem muito tweet, tá? Predomina o sentimento negativo. Cada barrinha aqui que vocês estão vendo é uma barrinha por mês, por ano, né? A gente pegou todos os tweets daquele mês, daquele ano e analisou quanto era positivo, quanto era neutro, quanto era negativo. E em relação às aplicações de inteligência artificial, nós observamos em 129 mil tweets um sentimento prioritariamente negativo. E aí eu vou dizer para vocês, esses tweets versavam sobre várias coisas, mas as duas coisas principais que a gente viu foram as pessoas com reconhecimento e coloca o rosto das pessoas em um corpo diferente, enfim, e faz uns tratamentos de imagem que criam esses vídeos falsos, né? E o sentimento é claramente negativo. Depois a gente fez um monte de análise, tá? Inclusive nós analisamos esses ao contexto da época, o que estava acontecendo na mídia e tal naquela época, como isso se relacionava com os tweets e por que os tweets estavam sendo positivos e pouco positivos. Não vou entrar nesse detalhe, mas só para vocês saberem. Coisas que a gente também percebeu é que, só esse detalhe que eu vou dar mais para vocês, que eu acho ele muito interessante. Entre os profissionais da tecnologia, o sentimento em relação à inteligência artificial como área é muito positivo. Mas dos mesmos profissionais, o sentimento em relação à aplicação, ao uso, ele tem sido negativo, né? O que tem mostrado uma certa
A gente suspeita de uma certa consciência das pessoas que entendem sobre a área, de que ela tem um potencial muito grande, muito bom, mas que o uso precisa ser cuidadoso. E é isso. Eu não sei se eu passei do meu tempo, mas eu deixo aqui meu e-mail, caso alguém tenha alguma curiosidade, eu fico à disposição. Então é isso, Tiago. Obrigado, Sara Jane, muito interessante também. Nós temos uma série de perguntas interessantes para vocês aqui. Eu posso parar a apresentação, Tiago? Pode parar, né? Pode parar. Tá bom. Eu tenho algumas que eu vou colocar se der tempo, mas vou começar pelo que o pessoal colocou aqui, tá? Então vamos lá. Tem alguns bem difíceis, e tem de todo tipo. Tem coisas relacionadas à emoção, análise de sentimento e outras, tá? Vou começar pelas coisas que têm mais a ver com o que foi dito aqui. Então, teve uma pessoa que falou assim: trabalho com IA aplicada a autismo e tenho treinado nossa IA, chamada Gênio, para reconhecer ideação suicida, pois autistas morrem 8 vezes mais por suicídio que a população geral. E aí vem a pergunta difícil. Qual o limite ético para uma IA sugerir o encaminhamento profissional para alguém que seja reconhecido com risco para suicídio? A ideação suicida é uma tarefa que muita gente trabalha em PLN, né, de tentar detectar esse tipo de coisa. Quem quer arriscar responder? Sobre limite ético? Vai lá, Norton, é a sua praia, estou sentindo. Não, qual é o limite ético para qualquer coisa, gente? É complicado responder isso, porque limite ético varia de cultura para cultura e de momento para momento na história, não é verdade? E até de objetivo. No caso específico aí, e aplicado ao autismo, né? E eu vi também aqui no chat falando de crianças, falando nisso, você tem que se perguntar assim, normalmente o que me guia quando pensa na ética, né, em questões éticas, quando eu construo esse sistema, ele vai me dizer, vai me apontar, vai me dar uma resposta. Qual a consequência ética dele acertar e qual a consequência ética dele errar? Agora veja, todo mundo vai dizer, sempre é bom acertar. Calma. Vamos pensar numa coisa bem simples. Você tem duas possibilidades, A e B. Via de regra, você acertar mais em A acaba implicando errar mais em B e vice-versa. Então é um cobertor curto e você tem que escolher onde você acerta mais. E aí que está o problema. Toda vez que você aponta alguém com ideação suicida, tem outro grupo, no mínimo, seria o que não tem ideação. Então, se você acerta bastante, não, esse aqui tem ideação, tu também erra no não ideação. Como assim? A pessoa não tinha e você apontou, certo? Então, o que é mais... Eu vou usar, assim, a palavra custoso, mas pode ser custoso em termos éticos, sabe? Você apontar para alguém que não tem ideação suicida falsamente, por assim dizer, ou deixar de apontar para alguém que tem. Entendeu? Essa é a discussão. Eu, honestamente, não tenho essa resposta, porque entrou na área da psicologia, que é pior ainda do que a área médica, você está entendendo? E eu não sei se você apontar falsamente não acaba criando a ideia na cabeça da pessoa, sabe? Fora que apavora quem está ao entorno, sabe? Então, essa é uma discussão bem complicada, viu? Não vou ser louco de te dar uma resposta, não. Mas eu vou te dizer que essa discussão você tem que pesar mesmo. Eu tenho um sistema, qual é o custo que eu tenho dele acertar e qual o custo que eu tenho dele errar. Eu ia falar exatamente isso, Norton. Eu acho que os limites éticos da coisa dependem um pouco da tarefa, do que a gente está fazendo, né? A gente deu uns exemplos na semana passada, que era a questão do carro autônomo, quando a gente deve levar ao último efeito o carro autônomo para ele chegar num destino. Vale atropelar a gente? Vale causar dano no trânsito? Né? Se ele atropela, de quem que é a culpa? Mas qual é o teu corte? Quantos você aceita atropelar? É isso. Essa é a grande questão. O outro caso que a gente citou aqui foi da análise de
fake news? O que é pior? Você errar dizendo bem. que uma coisa é notícia falsa ou errar dizendo que aquilo é verdadeiro, né? Exato. Isso mesmo. O que eu acho é que as questões éticas agora elas estão jogadas na nossa cara, né? Porque a IA está muito popular e a gente tem que discutir. A gente terminou o curso na semana passada falando disso, que a gente tinha que discutir um pouco mais essas coisas, o preço das coisas, né? Vamos lá. Sara Jane, vou pegar uma para você aqui, olha. Uma difícil também. Esses alunos estão muito bons, Sara. De que forma a escolha do X ou Twitter como espaço amostral configura ou implica, ou não, em um viés nos resultados? Será que esse seu estudo usando o Twitter tem uma influência do meio? Como é que você vê isso? Então, eu não sei precisar de que forma, mas é claro que a gente tem um recorte, tá? Então, quando a gente escolheu fazer no Twitter, teve algumas questões que foram, que nos beneficiaram e propiciaram que fizéssemos no Twitter, na época em que fizemos, tá? Então, uma das questões é que é uma das redes mais usadas, né? No nosso trabalho tem alguns dados numéricos, eu não vou me lembrar agora de cabeça, tá? Mas é uma das redes mais usadas no país, democrática nesse sentido, né? Você pode usar essa rede sem custo, não sabemos até quando, mas na época que a gente coletou os dados, sim, e nós tínhamos as ferramentas muito bem definidas para coletar os tweets. Então, nós fomos fazer com esses elementos. Mas isso é um recorte, esse é o usuário do Twitter, ou do X. Inclusive, dentro da nossa amostra, a gente também tem condições de olhar coisas mais específicas. Então, por exemplo, eu posso pegar o usuário que é um canal de mídia, por exemplo, ou eu posso pegar um usuário que é uma pessoa comum. Então, isso, claro que isso vai trazer diferentes vertentes de análise. Então, o que eu apresentei ali para vocês é uma análise total, tá? Aqueles gráficos, sem nenhum recorte. Alguns recortes nós fomos fazendo. Então, por exemplo, vamos pegar os profissionais de TI, vamos pegar os profissionais de direito. Fizemos alguns recortes com legisladores, né, deputados e senadores. Então, para cada um, a gente vai vendo que as coisas vão mudando um pouco. Mas dentro dos 400 e tantos mil que nós temos, a gente acredita que há ali uma fotografia geral, né, do que a gente está vendo nessa rede. Mas, com certeza, vai ter o problema também dos impulsionamentos, né, embora a gente tenha descartado retweets, a gente descartou uma série de coisas, tá? Mas é um recorte, então a gente tem sempre que ter isso em mente. O Cristiano faz um comentário aqui que eu acho interessante, né? Ele fala assim, o perfil de usuários do X no Brasil indica 66% de homens. Além disso, há empresas e indivíduos que, por N razões, impulsionam publicações propagando mensagens de mesmo teor. Isso pode configurar ruído nos dados. Como lidam com isso? Acho que faz parte do processo, né? A gente também fez uma análise de likes, de retweets, né? Mas a gente não se aprofundou nessa parte. A gente ficou mais no discurso. E o discurso aparece cada discurso uma única vez, né? É claro que a visualização de um discurso negativo por muitas pessoas pode levar a uma influência negativa, e vice-versa, mas essa análise de viés a gente não tem. Ainda. Chegaremos lá, né, Sara Jane? Eu acho o seguinte, gente, esse aí é um problema, que é o problema da amostragem. Ele é inerente a qualquer análise estatística. Quer dizer, a gente, de 2 em 2 anos, né? Ver como as pesquisas erram e acertam, dependendo do que elas usam, né? Então, esse problema da amostragem é um problema realmente sério. O ponto é, vai ter viés? Como a Sara disse, com certeza, a gente só não consegue quantificar, sabe? Mas é assim, das plataformas de microblogging, e aí entra todo um gênero literário, sabe? E é interessante olhar. Me parece ser aquele que
como a Sara falou, mais democrático, sabe? O mais inclusivo, se preferir. Mas é óbvio que é um recorte, assim, quem não tem nem internet, como é que vai ter Twitter, sabe? Então... E agora com essa briga que está se formando, aí eu acho que se alguém vai ter Twitter mais, sabe, o X? Então, eu não sei, honestamente. Legal. Deixa eu colocar outra pergunta. Então, agora eu vou tentar revezar, tá? Vou começar pelo Norton, se a Sara quiser Então, a gente responder. pode ir um invadindo o outro aí, né, Sara? Ó, há meios de identificar ironia? Nossa, mãe de Deus. É difícil. Eu vejo que as mídias sociais têm algoritmos que excluem automaticamente comentários e falham muito nesse aspecto. É porque a ironia depende de entender o conteúdo, da semântica, de ter algum significado. E mais, de conhecimento, assim, do senso comum e do domínio. Quer dizer, gente, é difícil para um ser humano, às vezes, identificar a ironia. Para a máquina, hoje, não. Claro, aí você diz, e quando a gente tiver semântica? E quando? Bom, aí é outros 500. Aí vai ser só difícil como é para um ser humano, entende? Mas hoje não. Não tem nem esperança. É engraçado porque a ironia precisa de conhecimento de mundo para você percebê-la. Sim, é o conhecimento comum, sabe? E é difícil codificar isso para a máquina. Como é que você E dentro do domínio também, sabe? O que é irônico no mercado financeiro não é irônico, sei lá, em algum outro domínio aí, mecânica de automóveis, sabe? Elas nem entendem às vezes, sabe? Você não faz lógica, nem se monta lógica, sabe? Então é complicado mesmo. O Márcio está com a mão levantada. Quer perguntar, Márcio? É. Quero sim, Tiago, para os dois professores, parabéns pelo trabalho. A minha pergunta porque a Unicamp vem fazendo um trabalho, vai ter um edital de tecnologia assistiva, a área que eu sou consultor de tecnologia assistiva. E, ao mesmo tempo, eu ia perguntar para a professora se nessa pesquisa do X teve a classificação com as pessoas com deficiência. Por quê? Eu faço essa pesquisa há muito tempo e a pessoa com deficiência, ela tem já um ponto muito positivo, porque quando a tecnologia assistiva adotou a inteligência artificial, ela conseguiu ter acesso à informação. Então, eu queria saber se vocês usaram pesquisa em cima das pessoas com deficiência, porque isso envolve até o ponto do professor aí que ele falou de ironia, porque quando a gente bota essa camada de pessoas com deficiência, acaba tendo aquele banco de dados capacitista. Então, você acaba aprendendo, fazendo a máquina aprender a não usar o capacitismo. Então, eu queria saber se vocês usaram esse grupo, porque ele é muito invisível, ele continua invisível, mas tem muitas coisas assim sendo feitas. Hoje mesmo é dia do Braille e já inventaram um robô de inteligência artificial, vou botar o link aqui depois para vocês, na Inglaterra, que ele lê Braille com uma câmera usando a visualização computadorizada, lendo o Braille, 2 vezes mais rápido que o ser humano. Então, eu queria saber se vocês usam o viés das pessoas com deficiência. É isso. Tá. Márcio, nessa pesquisa em especial que eu apresentei aqui em relação à análise de sentimento da sociedade, nós não temos nenhum recorte, porque não exatamente só por isso, né? Nós não tivemos nenhuma intenção inicial em nenhum recorte específico. Nós pegamos brasileiros no X. E, de posse daqueles quase 500 mil, nós começamos a ver o que nós tínhamos de informação, nós chamamos de metadados, né? O que o próprio Twitter nos dava de informação sobre o usuário do tweet, para poder começar a criar os nossos recortes ali dentro, como eu falei, profissionais de TI e legisladores. Eu não me lembro de nós termos informação sobre se a pessoa sobre o usuário em relação a ela estar nesta classe ou não, tá? Eu preciso olhar os dados, mas eu realmente não sei. Talvez na descrição do usuário a gente consiga encontrar alguma coisa, mas nós não fizemos esse recorte.
Em particular, coincidentemente, eu tenho um passado recente de pesquisa que usa IA para processamento da língua brasileira de sinais, que aí seria um recorte para usuários dessa língua, né, os surdos e intérpretes ou quem conhece a língua. Mas não tem nada a ver com essa pesquisa em particular, então não temos esse recorte. Sarajane, deixa eu emendar uma pergunta. O nosso tempo está quase acabando, esses bate-papos são bem rapidinhos, então queria te pedir para falar um pouco do jeito que os tweets são escritos. A gente sabe que o tweet não segue a norma padrão da língua, as pessoas não usam capitalização, não usam pontuação. Qual que é a dificuldade de processar tweet desse ponto de vista? É sofrido? Quando você dá para o chat GPT, não é difícil, eu acho, né? Mas você vai fazer um sistema que faz alguma outra coisa com o tweet. Qual que é a sua experiência com isso? A experiência que a gente teve foi bem difícil, tá, Tiago? Mesmo sendo com o GPT, que é tão, né, um modelo que tem tantas capacidades, nós fizemos o processamento dos tweets antes de passar para o GPT, para fazer uma limpeza dessas coisas que aparecem no discurso ali, né, na escrita, emoji, risadas. Isso foi uma escolha, tá? Porque uma risada ela pode expressar um sentimento positivo ou ajudar aí na ironia, se você tiver uma contraposição, né? De uma frase totalmente negativa e uma risada na frente. Mas nós optamos nessa primeira análise em colocar um texto mais puro, mais palavras mesmo. E aí a gente teve muito trabalho, porque é muito uso de emojis e de outras contrações. Algumas contrações são palavras, por exemplo, VC é você, então são palavras, então tem que ficar. Outras contrações são outras coisas e tem que sair, bastante difícil. E uma outra dificuldade que a gente teve foi justamente infiltrar o tweet que versava sobre inteligência artificial daquele que não. Porque quantas coisas podem ser ditas sobre inteligência artificial sem aparecer a palavra inteligência artificial? Então, nós fizemos esse trabalho, eu diria assim, 50% do nosso trabalho foi a filtragem e o pré-processamento. Eu acho que a análise em si, como foi feita pelo GPT, foi 20%, foi o trabalho de fazer aquele prompt, né, aquela chamada, e o que sobrou aí, os 40%, foi essa reflexão posterior. Então, é bem difícil mesmo, a gente teve muito trabalho com isso. Imagina anotar part of speech disso daí. Nós poderíamos ter passado para o GPT sem processamento, tá? Mas foi uma escolha. Talvez a gente até possa fazer novamente para ver se vai ter alguma diferença estatística, né, nos resultados. Mas é interessante, você tocou num ponto importante, Sarajane. De fato, quando a gente processa texto, corpos, né, tem um banco de tempo aí que a gente investe para deixar isso com a cara que a gente precisa, para fazer a limpeza, para processamento. Isso é praxe em PLN, na ciência de dados, né? Os cientistas de dados têm uma fala, alguma coisa assim, que 80%, 90% do tempo deles é trabalhando os dados antes de fazer a ciência de dados. Norton, para a gente começar a encerrar, tem uma pergunta difícil para você. Não é difícil, não, estou brincando. Toda emoção é fácil de detectar? Não. Quais são mais difíceis? Por quê? Bom, porque eu não faço ideia, certo? Mas daquela roda de Plutchik lá, eu não lembro exatamente dizer quais, assim de cabeça, mas tem umas que são sensivelmente mais difíceis de serem detectadas. Agora, é interessante, porque uma das razões óbvias é porque algumas, elas são mais raras, então você tem menos material para treino, mas então essa é uma resposta meio óbvia, assim, mas vamos sair disso. Tem algumas que são raras e são muito fáceis de se identificar, sabe? E já outras, assim, são até um certo número, assim, e realmente, sabe? Por quê? Porque as pessoas mesmo discordam. Veja, eu apresentei uma aí que estava um tweet legal, só que a pessoa ficou entre uma e a outra, sabe? E isso, às vezes, pode ser até... Agora, não é um porquê, mas uma hipótese, pode ser até falha do próprio
da própria classificação, da própria taxonomia. Pode ser que a teoria tenha buracos, sabe? Essa é uma teoria com críticas, e críticas que não são absurdas, sabe? Elas fazem todo sentido. Assim como toda e qualquer teoria de emoção. Na prática, a gente pega um campo que não está nem um pouco assentado, onde deveria estar, nas suas áreas lá, e tenta trazer para a computação. Então, a gente traz um monte de ruído e erro, sabe? Então, é um problema que é pior de se resolver, mas, ao mesmo tempo, traz mais riqueza do que dizer assim, é positivo e negativo, sabe? Então, é mais interessante. Tá bom. Então, tem muitas outras perguntas aqui interessantes. Eu queria que a gente tivesse a tarde toda para ficar conversando sobre isso. Vou colocar uma última pergunta para os dois igual. Tem várias pessoas perguntaram a mesma coisa. Como é que pode entrar nessa área? Se vocês fossem recomendar uma coisa para a pessoa estudar, ou para ver, ou para ler, o que vocês recomendariam? Uma? Uma, para deixar desafiador, Norton. Por onde começar? A Sara está quieta, né, nessas horas, né? Uma coisa? Se você fosse dar para um aluno seu que vai começar a estudar essa área, o que vocês dariam para ele começar a estudar? Eu sei que eu daria, mas vou deixar vocês falarem primeiro. Eu não daria uma coisa. Eu acho que eu já me deparei com essa situação uma vez e dei um conselho, eu não sei se foi bom. Um aluno que veio estudar, né, um tópico comigo, ele disse, professor, eu nunca vi inteligência artificial, mas eu sei que eu preciso estudar, aprender para poder continuar aqui no objetivo dele. Gente, eu falei para ele ler um livro. Russell e Norvig, né? Eu falei para ele pegar o livro do Russell e Norvig, né, a inteligência artificial, uma abordagem moderna, e ler. Ele foi na biblioteca, pegou o livro e foi estudar. Hoje ele faz doutorado comigo. Então... Já que né? Eu digo assim, depende do que você quer. Se é geral, eu concordo com a Sara. É o Russell e Norvig. PLN é esse aqui. Sabe? Do Jurafsky. Fala o título para o pessoal. Speech and Language Processing. Não sei se tem versão em português. O do Jurafsky tem online, né? Ele faz uma disponibilização online. A versão mais nova está em construção e está online, gratuito. E, se eu não me engano, consegue baixar alguma das velhas também. O Russell Norvig, das mais velhas, você também consegue gratuito, os PDFs. Eles conseguem, eles disponibilizam os autores. Por quê? Porque não adianta, tem que saber IA para poder pegar esse negócio. Mas eu não gosto de ficar só na IA, porque a IA aprende. Eu gosto também que leiam outras coisas. Por exemplo, você quer brincar de emoção e sentimento? Vai para literatura psicológica. Brinca até com neurociência. O que a neurologia nos diz sobre isso? Você está entendendo? Sinta esse cheiro aí. Isso eu acho importante. Mas, então não é um não, viu? Não digo um não. Tá bom, gente. Então a Sara Jane colocou no chat para vocês o link desse livro de PLN, Speech and Language Processing, do Jurafsky e Martin. O outro que o Norton falou é o Artificial Intelligence, a Modern Approach, do Russell e Norvig. Os dois são bibliografia do curso de extensão da semana passada. Então, se vocês pegarem os materiais da semana passada, vocês vão achar a referência completa lá, tá bom? Gente, muito obrigado a todos pela participação. Sara Jane, Norton, a gente sabe que a vida de todo mundo é corrida. Obrigado por tirarem uma horinha para vir conversar aqui com a gente. Obrigado, sim. Eu vou dar spoiler do bate-papo de amanhã, só para vocês verem que continua divertido amanhã. Temos diversão a semana toda, tá? Então, vou ler os títulos para vocês. A primeira pessoa que vai falar com a gente vai falar sobre bioinformática. Negócio legal, hein? A segunda pessoa faz uma provocação. Olha que divertido que é o título da segunda pessoa. Quem é das antigas lembram daquele filme Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu? Lembram disso? Olha lá, eu vou ler o título dele. Apertem os cintos. Com a IA, o piloto sumiu, o emprego se foi e o que mais vai acontecer? Então, imperdível, né? Amanhã aguardamos aí todos vocês. Sara Jane e Norton, se quiserem vir amanhã às 2 horas, podem vir. Eu prometo que eu não faço pergunta para vocês amanhã, vocês podem só assistir felizes.
Então, pessoal, obrigado. Todo esse vídeo vai estar na página do curso daqui a pouquinho para vocês podem ver, rever. Eu sei que tem muitas outras perguntas aqui que foram feitas. Encaminhem para mim, encaminhem para os professores Norton e Sarajane. Se a gente conseguir, a gente vai respondendo para vocês. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Obrigado. Obrigado.